Esse é um problema sério, porque quando as pessoas falam em reforma tributária, querem sempre menos impostos. Menos impostos. Em alguns casos elas estão cobertas de razão. A gente precisa, às vezes só por simplificar o sistema de cobrança, você já reduz o gasto, vamos dizer. Não o imposto necessariamente, mas vamos supor, para abrir um negócio. Vai abrir uma firma lá, um negocinho, uma loja de shape, de skate. E aí você tem que correr atrás de tanta papelada, tanta canseira, tem que contratar um escritório e botar um cara na fila, e 200 motoboys, e não sei quantas firmas reconhecidas, e recolhe a taxa daqui, preenche o formulário A3, leva não sei onde. Quer dizer, só o custo da papelada não é nem o imposto propriamente. Mas é a taxa, o deslocamento, o motoqueiro, o cartório, o reconhecimento da firma, o levantamento, a ficha não sei do que lá, que isso acaba tendo, né, um impacto negativo nas suas finanças, e para você abrir o diabo do negócio, você tem que ter muito tempo, muita paciência e muita disponibilidade. Então, uma coisa super importante que a gestão tem que fazer, né, nos últimos anos isso foi caminhando assim, mas tem que caminhar muito mais, é desburocratizar alguns processos, é simplificar muito algumas coisas. De repente, para aprovar uma planta hoje, você tem que ver assim, entre a sala e a cozinha vai ter um murinho de 1,5 m de altura, revestido de mar... Não vem ao caso. Para a prefeitura aprovar uma planta, pouco importa se tem a parede de 0,5 m ou se não tem. Tem um engenheiro responsável? A casa vai cair? Pô, se tem um engenheiro responsável... Aliás, se for uma merda do engenheiro e a casa for cair, o fato de ter escrito lá no papel que tem um murinho não resolve nada. Então a gente tem que simplificar muito alguns processos, permitir que as coisas sejam feitas mais facilmente, pela internet, sabe, sem sair de casa. Com isso você já reduz o tal do custo Brasil, traduzido aqui como custo São Paulo, né? Para você abrir um negócio, para você fazer uma atividade. Agora, quanto aos impostos propriamente, isso vale para a reforma tributária em nível nacional, né? Sim, a gente precisa cortar alguns, tem um peso, especialmente, né, o bendito do imposto de renda, né, mas não é renda, salário. Então, tem algumas coisas que têm que ser melhoradas. Muita gente tem que pagar menos imposto, mas tem gente que tem que pagar mais. Esse é um problema da nossa, né, uma característica aí da nossa desigualdade. Vários estudos demonstram o quanto proporcionalmente uma pessoa mais pobre paga mais imposto do que o cara mais rico. É aquela coisa, a atividade produtiva é super onerada de várias maneiras e o capital investido em mercado financeiro não tanto. Tem uma super discussão sobre se, como é que é, Dani? Quem que tem que pagar? Se dividendo tem que pagar imposto. Se dividendo tem que pagar imposto de renda ou não? Eu acho que tem. Né? Em vez de tanto imposto de renda sobre salário, em vez de uma mordida tão grande sobre salário. Então, para mim, reforma tributária é um pouco isso, assim, simplificar e você usar o mecanismo da política tributária como política de desenvolvimento. Eu não vou cortar o imposto igual para todo mundo, mas eu vou cortar o imposto para quem for investir aqui numa atividade geradora de emprego que vai melhorar o nível de vida da população desse lugar. Eu vou dar um corte de imposto para quem investir em alguma coisa ambientalmente sustentável, para quem fizer uma reforma das suas próprias instalações para gastar menos água, menos energia elétrica e ser menos poluente. Então, né, muito superficialmente, isso é um tema muito sério. Mas a gente tem que tomar cuidado para não achar que reforma tributária é cortar o imposto de todo mundo. Dependendo do caso, significa inclusive aumentar, inclusive cobrar mais de quem proporcionalmente ganha mais e paga menos.